Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos refletir sobre a Eucaristia como mistério de amor. E nós partimos da imagem do ícone da videira verdadeira, que é inspirado no capítulo 15 do Evangelho de São João, onde Jesus narra a alegoria da videira. Enquanto as parábolas podem ser resumidas simplesmente numa lição concentrada, uma lição moral, já a alegoria, ela nos mostra uma quantidade de pequenos detalhes que significam de modo individual. Nesta passagem do Evangelho, Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Todo ramo que dá fruto em mim, o pai o poda para que dê mais fruto. Todo ramo que não dá fruto vai ser cortado, vai secar, lançado ao fogo e se queimará. Temos aqui um mistério de participação. O tronco é essencial para a vida do ramo. O ramo não pode dar fruto sem estar enxertado no tronco, do qual recebe a vida, recebe a seiva. No nosso caso, enquanto igreja, todo esse corpo místico de Cristo, onde ele é o tronco, o centro, e nós, desde o batismo, fomos enxertados nele e recebendo o Espírito Santo, a graça, a seiva, podemos dar fruto e frutificar. Não é? Esta imagem da igreja, na forma da videira, nos fala de simbiose. Simbiose, uma vida em comum, uma vida em conjunto. Não é? Tronco e ramos, ramos e troncos. A mesma seiva, o mesmo amor. Falando sobre o amor, o padre Spick, que nós já conhecemos, ele faz o seguinte comentário. Toda essa passagem do Evangelho de São João, a respeito do amor de caridade, quando ele diz, assim como o Pai me ama, também eu vos amei, permanecei no meu amor, se observais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os preceitos do meu Pai e permaneço em seu amor, este é o meu preceito, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos ordeno. Não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu amo faz. Mas eu vos chamo de amigos, porque tudo o que ouvi do Pai eu vos dei a conhecer. Isto eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Jesus acaba de instituir a Eucaristia, graças à qual ele permanecerá fisicamente presente entre os seus. Ele compara a união existente entre ele e seus discípulos com este sangue da vinha, com a videira e seus ramos. O sentido da alegoria é este vínculo. O único problema vital para os ramos é permanecerem unidos ao tronco, condição essencial para produzirem fruto. Aliás, a vinha é um símbolo da fecundidade. Jesus explica com clareza que esta união é a união da caridade. Caridade, traduzindo o grego ágape, um amor de adoração. De outro lado, eles devem, os discípulos, amar-se mutuamente em virtude de sua comum união no amor de Cristo. Permanecer é o verbo essencial. É essencial que aquela comunhão que tomamos durante a celebração eucarística, de alguma forma permaneça em nós no decorrer do tempo que vem em seguida, em nossas atividades todas. Né? Santa Elizabeth da Trindade, que eu acho que já citei, ela comungava e ficava repetindo longamente: Deus em mim, eu em Deus. Deus em mim, eu em Deus. Na Eucaristia, é a própria vida de Deus que é injetada em nós. Como diz um outro comentarista, nós somos aquilo que comemos. Em outubro de 2004, quando estava sendo preparado o sínodo sobre a Eucaristia, eu encontrei no texto da Lineamenta
o texto provisório para o sínodo, esses comentários que me parecem muito importantes. Eucaristia, dom para a missão, santificação e divinização do homem. O significado pessoal da Eucaristia pode-se dizer que é posto em evidência por São Cirilo de Jerusalém, o qual observa que, com o sacramento do corpo e sangue de Cristo, o homem se torna um só corpo, sísomos, e um só sangue, sinaimos, com ele. Ou, em outras palavras, nós nos tornamos, pela Eucaristia, concorpóreos com Cristo e consanguíneos de Cristo. São João Crisóstomo ouve Cristo dizer-lhe: eu desci novamente à terra, não só para me misturar com os da tua gente, mas também para te abraçar. Eu deixo-me comer por ti e deixo-me partir em pequenos pedaços para que a nossa união e nosso amálgama sejam verdadeiramente perfeitos. De fato, enquanto os seres que se unem mantêm perfeitamente distinta a sua individualidade, eu, ao contrário, formo uma unidade contigo. Aliás, não quero que nada se intrometa entre nós. Só quero o seguinte, que nós formemos uma só coisa. Por isso, o corpo do fiel torna-se morada do Deus Trinitário. Tem Cristo a habitar dentro dele, com o seu Pai e o Paráclito. Durante a Divina Liturgia Bizantina, canta-se assim: vimos a luz verdadeira, recebemos o Espírito Celeste, encontramos a verdadeira fé, adorando a Trindade indivisível, pois foi esta que nos salvou. Portanto, a Eucaristia tem uma eficácia ontológica, enquanto ela é união com a vida de Cristo, que transforma a vida do homem. Por meio dela, da comunhão, se estabelece uma pertença vital que aperfeiçoa e realiza a adoção filial do batismo. No item seguinte da lineamenta, nós lemos: um outro aspecto da graça sacramental eucarística é servir de antídoto, um contraveneno, que liberta e preserva do pecado. A Eucaristia fortalece a vida sobrenatural do cristão e faz com que este não perca as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. A Eucaristia é um sacramento dos vivos, ou seja, daqueles que beneficiam da união com Cristo e a Igreja. Com efeito, o pecado mortal provoca a separação de Deus e da Igreja, impedindo assim o acesso à Eucaristia. Daí que a Eucaristia seja antídoto, medicina eficaz para curar as feridas do pecado, através da misericórdia divina, que ela mesma significa e realiza. O Senhor, que ama o homem, viu logo o que se passara e a grandeza da ferida e apressou-se a curá-la. Não fosse ela, alargando-se, tornar-se uma ferida incurável. Nem por um instante, movido da sua bondade, ele deixou de cuidar do homem. No Evangelho de São João, capítulo 13, no momento da sua despedida, quando Jesus lava os pés dos discípulos, nós lemos assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como ele amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. A outra versão diz, até o fim. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, Jesus levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido.
chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar meus pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas compreendê-lo-ás em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não os lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos. E aqui vale lembrar de novo João 15, quando Jesus disse: Vocês já estão puros, limpos, purificados, podados pela palavra que eu vos dei. Pois Jesus sabia quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis puros. Depois de lavar-lhes os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes estas coisas, sereis felizes sob a condição de as praticardes. Este é o ensinamento de Jesus, diretamente ligado ao momento da Eucaristia. Enquanto os outros evangelhos, os 3 sinóticos, mostram o gesto de Jesus abençoando o pão, partindo o pão, consagrando o pão e o vinho, João, no seu evangelho, preferiu chamar a atenção para o serviço amoroso. Não é? É interessante que no ícone oriental do lava-pés, enquanto todos os 11 discípulos estão descalços, ou seja, prontos a terem os pés lavados por Jesus, Judas mantém os pés calçados com as sandálias, num gesto de recusa do serviço que Jesus se propõe a fazer a eles. Estamos aprendendo aqui com João 13 que a Eucaristia aponta para o serviço, aponta para a solidariedade, aponta para o amor de ágape. O amor que supera a medida puramente humana do amor. No documento de João Paulo II, a Carta Apostólica Manen Nobiscum Domine, ele fala da solidariedade, a vida de solidariedade. A Eucaristia não é apenas expressão de comunhão na vida da Igreja, ela também é projeto de solidariedade para a humanidade toda. A Igreja renova continuamente na celebração eucarística a sua consciência de ser sinal e instrumento, não apenas da íntima união com Deus, mas também da unidade de todo o gênero humano. Às vezes, na hora da comunhão, quando o pessoal está em fila andando, eu me detenho a olhar os pés dos que passam. Aí passa um chinelinho gasto, passa um tênis de jovem bem sujinho, passa um sapato caríssimo, e na hora eu penso, apesar dessas diferenças, todos recebem a mesma medida do pão. E aí a Eucaristia se mostra como a única democracia perfeita neste mundo, quando todos estão em plena solidariedade. Continua o Papa. Toda missa, mesmo quando é celebrada no escondimento e numa região perdida da terra, ela leva sempre o sinal da universalidade. O cristão que participa da Eucaristia aprende dela a se fazer promotor de comunhão, de paz, de solidariedade em todas as circunstâncias da vida. A imagem dilacerada do nosso mundo, que iniciou o novo milênio com o espectro do terrorismo e da tragédia da guerra, mais do que nunca chama os cristãos a viverem a Eucaristia como uma grande escola de paz, onde se formam homens e mulheres que, nos vários níveis de responsabilidade na vida social, cultural, política, se fazem construtores de diálogo
e de comunhão. E logo em seguida, o mesmo Papa João Paulo II chama a nossa atenção para o serviço aos últimos, aqueles com quem ninguém se preocupa. Existe ainda um ponto sobre o qual gostaria de chamar a atenção, porque sobre ele recai, em grande medida, a autenticidade da participação na Eucaristia celebrada na comunidade. 2 pontos. É o impulso que ela traz em si por um empenho, quer dizer, um compromisso eficaz na edificação de uma sociedade mais equânime e fraterna. Na Eucaristia, nosso Deus manifestou a forma extrema do amor, derrubando todos os critérios de domínio que regem frequentemente as relações humanas e afirmando de modo radical o critério do serviço. Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Não por acaso, no Evangelho de João, não encontramos a narrativa da instituição eucarística, mas a do lava-pés, João 13. Inclinando-se para lavar os pés de seus discípulos, Jesus explica de modo inequívoco o sentido da Eucaristia. São Paulo, por seu lado, insiste com vigor que não é lícita uma celebração eucarística na qual não refulja, não brilhe a caridade testemunhada pela partilha concreta com os mais próximos. A Eucaristia nos obriga a servir. Vou citar ainda uma passagem do padre Cantalamessa, no mesmo livro que eu já citei antes, O Mistério da Ceia, quando ele fala sobre o espírito de serviço. Ele diz: precisamos aprofundar o significado da palavra serviço, para podermos realizá-la em nossa vida e não ficarmos só em palavras. O serviço não é em si mesmo uma virtude. Em nenhum catálogo das virtudes ou dos frutos do Espírito Santo, como chama o Novo Testamento, encontramos a palavra diaconia, em grego, serviço. O trabalho do diácono, o trabalho do garçom. Antes, fala-se de um serviço ao pecado, Romanos 6,16, ou aos ídolos, 1 Coríntios 6,9, que certamente não é um serviço bom. Por si, o serviço é uma coisa neutra, indica uma condição de vida, ou um modo de se relacionar com os outros no trabalho, uma dependência de outros. Pode ser uma coisa negativa se feita por pressão, a escravidão, ou só por interesse, levar vantagem. Hoje todos falam de serviço, todos dizem estar a serviço. O comerciante serve os clientes, quem tem um encargo na sociedade diz que presta serviço ou que é pessoa de serviço. Mas é evidente que o serviço de que fala o Evangelho é outra coisa, embora não exclua nem desclassifique necessariamente o serviço como o mundo o entende. A diferença toda está nas motivações e na conduta interior de quem faz o serviço. Se relermos a narração do lava-pés, veremos com que espírito Jesus o executa e o que o move. Tendo amado os seus que estavam neste mundo, amou-os até o fim. O serviço é um modo de manifestar-se do ágape, isto é, daquele amor que não busca o próprio interesse, mas o dos outros. Aquele amor que é generosa e espontânea doação. Em suma, é uma participação e uma imitação do agir de Deus, que, sendo o bem, todo o bem, o sumo bem, só pode amar e beneficiar gratuitamente, sem nenhum proveito próprio. Por isso, o serviço evangélico é o oposto do serviço do mundo. Não é próprio do inferior, do necessitado, de quem não tem, mas é próprio de quem possui, de quem está no alto, de quem tem. Próprio daquele que recebeu muito e de quem muito será pedido em forma de serviço. Jesus diz em sua igreja que em sua igreja, principalmente aquele que governa é que deve ser o servo de todos. E o lava-pés
é o sacramento da autoridade cristã. São temas que exigem de nós uma profunda reflexão. É difícil compreender que a Eucaristia é pobre. Pão sem fermento, pobre. Suco de uva, não fermentado, pobre. Eram os alimentos básicos da Palestina dos pobres. Pão ázimo e vinho. E Deus se rebaixa. Deus, da sua altitude, se faz homem. Homem se faz servo, lavando os pés dos discípulos. Servo se faz escravo, morrendo na cruz. Cruz que era um suplício proibido a um cidadão romano. E de escravo, não contente de se baixar de Deus para homem, para servo, para escravo, ele agora se empobrece ainda mais e se faz pão. Nós temos dificuldade em aceitar isso. Queremos seguir um Deus, mas um Deus que é rei, não um mendigo, não um pobrezinho. E aí construímos catedrais com mármore, pintura a ouro, para solenidades. E aí São Francisco vai lá e faz o primeiro presépio, a primeira gruta do menino que nasceu pobre. Não é? Um padre do Canadá, padre André Denot, ele tem um comentário que vale a pena ler. Ele diz: nós queremos subir e Deus desce. Citando a primeira carta aos Coríntios, ele diz: já que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu Deus na sabedoria de Deus, é pela loucura da mensagem que agradou a Deus salvar os crentes. Quer dizer, já que o mundo não reconheceu Deus quando ele se revelou no poder, no esplendor, na riqueza de tudo que foi criado, Deus agora escolheu salvar a humanidade por um meio oposto, pela descida, a pobreza, a fraqueza, o abaixamento e a humilhação. É o que os teólogos chamam de a kenosis de Jesus Cristo. Não se deve esquecer jamais que a pobreza de Jesus é a renúncia a todo prestígio e é uma descida na humildade. A verdadeira carreira de um cristão ou de um ministro de Cristo é, sim, um avanço, mas um avanço pela descida, um avanço para baixo. Pois no Evangelho, Deus se revela como pobre, despossuído e infinitamente ferido que, pela kenosis, se esvazia de si mesmo. Então, quando Jesus diz a seus discípulos para encontrá-lo nos pobres, foi a mim que o fizestes, ele nos lembra que ele é o primeiro pobre, o totalmente desmunido, desapropriado de si mesmo. A Eucaristia é, enfim, uma escola de evangelização. Nos ensina a trabalhar pelo Evangelho com pobreza de meios, sem necessidade de muitos recursos. Nunca me esqueço de uma homilia em que o sacerdote, infelizmente, disse as palavras que eu vou repetir. Para evangelizar, precisamos de 3 coisas: dinheiro, dinheiro e dinheiro. É triste ter de ouvir, mas eu repito para dizer que é exatamente o contrário. Os grandes evangelizadores viveram em grande pobreza. Desde Francisco de Assis, a Francisco Xavier, e a vida de todos os missionários que professaram votos de castidade, que é uma forma de pobreza, de obediência, que é uma pobreza espiritual, e de pobreza, que é a pobreza material. Esses evangelizadores aprenderam que não precisavam de muitos recursos humanos, nem de muitas redes de televisão para evangelizar. Eles sabiam que o essencial era contar com a graça e o poder de Deus, que este sim iria atuar através deles. Aliás, o primeiro milagre que a igreja fez foi exatamente esse. Quando um paralítico pedia esmola e Pedro e João passaram e disseram: ouro e prata eu não tenho, mas o que tenho eu te dou, levanta-te e anda.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este é meu corpo, pão e alimento. Quem dele come não mais morrerá. Este é meu sangue, vinho ao sedento. Meu testamento celebrará. Esta é a vontade do Pai que me enviou. Não deixe perecer aqueles que me entregou. Quem de meu sangue bebe e de minha carne come, morte não há que o tome da vida do amor. Cristo se entrega, massa moída, fonte de vida que não passará. Foi grão de trigo dado ao